Gostaria de dar boas-vindas a todos para a roda de conversa Que Futuro Queremos pós-Covid? Novos futuros sustentáveis pós-pandemia. Como podemos nos reorganizar como sociedade? O que nós podemos fazer individualmente? Essa roda de conversa ela integra a programação oficial da Semana de Meio Ambiente da Prefeitura de Campinas. Meu nome é Simone Vieira e com a Cristiana Seixas, que vai falar daqui a pouquinho, coordenamos o LEME, o Laboratório de Ecologia e Manejo de Ecossistemas, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, NEPAM, da Unicamp. O LEME é responsável por preparar essa roda de conversa e congrega pesquisadores, pós-docs, alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica que trabalham na temática ambiental. Nossas pesquisas elas têm como objetivo entender o funcionamento de sistemas ecológicos e socioecológicos e como eles podem ser modificados pelas mudanças climáticas e ambientais, afetando assim a produção de bens e serviços, conhecidos como serviços ecossistêmicos, e também fornecer subsídios para as políticas públicas. Participarão desta roda de conversa Alice Ramos de Moraes, bióloga, faixa preta de karatê e pesquisadora de pós-doc do LEME, onde atualmente desenvolve pesquisa na APA Campinas. Luciana Gomes de Araújo, ecóloga, pé de valsa, pesquisadora de pós-doc do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professora assistente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e pesquisadora colaboradora do LEME. Juliana Sampaio Farinassi, bióloga, brincante de maracatu e pesquisadora do LEME, moradora de São Luís do Paraitinga, onde atua na ONG Acarui. E Cristiana Simão Seixas, também bióloga e pesquisadora do NEPAM, coordenou o diagnóstico de biodiversidade e serviços ecossistêmicos das Américas, organizado pela Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, e mãe de 2 adolescentes. Nós gostaríamos de agradecer o interesse de todos e para mais dicas e informações, vocês podem conferir nosso Instagram, @leme_unicamp, e os links que vão estar na descrição do vídeo. Divirtam-se. Bom, obrigada, Simone, aí pelas suas boas-vindas. Eu estou contente de poder estar aqui conversando com vocês, né? E nesse primeiro momento, o que eu gostaria de falar, né, de fazer, é uma contextualização breve do porquê que a gente escolheu esse tema, por que a gente escolheu falar disso, né? E quando você apresentou o nosso grupo de pesquisa, aí você já deu, né, o ensejo, né, para a minha fala, que a gente escolheu falar, né, da Covid-19 como uma janela de oportunidade por conta das nossas pesquisas, né, que de maneira geral, como a Simone falou, a gente tenta entender como que os sistemas naturais, né, os ecossistemas mudam com o tempo, né, entendendo que eles não são sim, estáticos, paradões, pelo contrário, eles são dinâmicos. E tem uma parte do nosso grupo, né, que olha, inclusive, para o ser humano como uma parte desses sistemas, como uma parte integrante, né? E a gente, inclusive, usa o termo sistemas socioecológicos, né, para trazer essa ideia do ser humano realmente como parte desses sistemas naturais, né, parte da natureza, né, afetando a natureza e sendo também afetado por ela. Então, como eu disse, né, ao longo do tempo, né, se a gente pensar nesses sistemas, né, como um conjunto, né, que é composto por diferentes partes, diferentes peças, vamos dizer assim, que são as diferentes espécies, né, seja animal, seja vegetal, seja fungo, enfim, a infinidade de formas de vida possível, incluindo, né, aí o ser humano. Então, essas partes dos sistemas, elas se relacionam umas com as outras. E, à medida que o tempo passa, a forma como essas partes se relacionam, elas
vão mudando, né? Essas relações vão se desenvolvendo. E é comum que chegue um determinado momento no desenvolvimento desses sistemas em que ocorra aquilo que a gente chama de crise, né? Que seria, então, um choque ou algo que cause ali uma mudança brusca nas condições, né? Então, isso realmente é observado como algo que faz parte da dinâmica de desenvolvimento desses sistemas. Mas e aí, né? Ocorre a crise e depois, né? E depois, o que acontece? Justamente esses sistemas, após a crise, eles tendem a se reorganizar. Então, pensando nessas partes, né, nessas pecinhas que compõem esses sistemas. Então, é como se elas se rearranjassem, né? E, inclusive, aí podendo ocorrer que novas relações aí entre essas diferentes partes, que vão se desenvolver também ao longo do tempo. E pode ser que, após um tempo, esse sistema acabe adquirindo um jeitão um pouco diferente, né, daquilo que ele tinha antes daquela crise. Então, esse momento após a crise, que é o momento da reorganização, quando então essas peças se rearranjam, é algo muito interessante da gente observar. Por quê? Porque nesse momento pode haver condições para que coisas que talvez não tinham chance de acontecer antes possam acontecer, né, agora, depois dessa crise. Então, vamos trazer uma imagem aqui para talvez deixar um pouco mais visual, né, mais palpável isso que eu estou falando. Então, se a gente pensar assim num pedaço de floresta, né, como é o caso de muitas áreas em que a gente faz pesquisa, né, na Mata Atlântica. Então, você pensa numa floresta e, por algum motivo, abre-se uma clareira naquela floresta. Então, seja porque uma grande árvore morreu, né, ela cai, derrubando outras, abrindo a clareira, ou seja porque árvores foram retiradas de lá, abrindo essa clareira, ou porque houve um incêndio, enfim. Então, houve a abertura dessa clareira leva a uma mudança brusca nas condições ali naquele local. Por quê? Porque antes aquela floresta que era um pouco mais escura, né, não chegava tanta luz do sol, então a temperatura era um pouco mais amena, tinha mais umidade. Então, com a abertura dessa clareira, isso muda. Passa a entrar mais luz do sol, aumenta a temperatura ali localmente. Isso também mexe na umidade ali no local, diminuindo ela. E a mudança nessas condições acaba criando ali a possibilidade ou a janela de oportunidade para que determinadas espécies de plantas comecem a brotar, a germinar e a se desenvolver ali. Então, plantas que precisam de mais luz do sol chegando para poder crescer e se desenvolver. E que se não tivesse ocorrido essa crise, né, a abertura dessa clareira, né, elas não iriam encontrar essa oportunidade, né, para poder brotar, para poder crescer e se desenvolver. E, ao longo do tempo, também gerar oportunidades para que outras espécies possam se estabelecer. Então, essa é uma imagem assim, que eu trago para ajudar, né, a gente a visualizar um pouco melhor isso que a gente vai falar, porque o mote da nossa conversa é esse, né, esses momentos após crise, esses momentos de reorganização, justamente dando condições ou criando espaço, vamos dizer assim, né, para que coisas diferentes possam surgir, né, e possam se fortalecer. Esse é o nosso mote, tá? Então, vou começar perguntando, né, para Juliana, como então que a gente pode nutrir esse processo de reorganização após
uma crise? Oi, obrigada, Alice, por preparar o terreno aí. Obrigada pela introdução da Simone, Cristiana, Luciana. É uma satisfação estar aqui hoje para esse bate-papo virtual. Então, como que a gente pode nutrir a reorganização? Eu achei interessante trazer aqui um exemplo, né? Falar sobre a pesquisa que eu fiz em São Luís do Paraitinga, relacionada à enchente, né? Eu acho que nem todo mundo conhece a história aqui, né? Mas aqui houve uma enchente muito grande em 2010, que causou perdas e danos muito sérios para a cidade, né? E a cidade hoje é tida como um caso exemplar de como uma reorganização, uma reconstrução bem-sucedida pode acontecer, né? E eu vim fazer a minha pesquisa aqui foi muito impressionante, né, observar a capacidade, né, e o potencial de lidar, né, com esse processo de reorganização, né, ou reconstrução após uma crise. E eu vim justamente na intenção de entender o que ajudava nesse processo de reorganização, para que a gente pudesse, talvez, aplicar ou entender como que isso se aplicaria a outros casos, né? Então, hoje, veio bem a calhar para a gente pensar nesse pós-crise que estamos vivendo, né? Como que esse caso mostra possibilidades interessantes para a gente pensar no novo normal que a gente vai construir depois que passar esse período de crise aguda que a gente está vivendo hoje, né? Em que a gente vai entrar depois nesse período de reorganização. Então, eu destaquei três coisinhas aqui que eu queria pontuar. Uma delas a Alice já trouxe isso, né, que as crises, elas acontecem no sistema, né, elas não são algo excepcional. As crises fazem parte de todo sistema vivo, né, todos os sistemas vivos passam por eventos de crises ou rupturas, e a gente pode dar nomes diferentes, né, para esses eventos críticos, né. E o quanto que eu entendi, olhando para esse caso, que as crises são importantes, né, ou podem ser importantes se a gente olhar nelas como uma oportunidade, né, uma janela de oportunidade, como que elas são importantes para a gente dar um salto, né, para a gente empreender uma mudança que estava precisando ser feita, né? Eu acho que todo mundo pode observar, acredito que todo mundo pode observar nas suas próprias vidas o quanto a gente não quer crise, né? A gente não quer ter perdas, conscientemente a gente não quer isso, mas o quanto que depois que elas acontecem a gente olha para trás e vê que foi uma oportunidade da gente fazer, conquistar várias coisas que a gente gostaria, de fazer várias mudanças que a gente estava precisando, né? E socialmente a gente já vem se dando conta há vários anos o quanto que a humanidade precisa dar esse salto, né? O quanto que a gente precisa fazer uma mudança, uma transformação profunda na maneira como a gente está vivendo socialmente, né? Não pela preservação do planeta, né? Mas para que a gente possa continuar, né? Nós, enquanto humanidade, continuar vivendo nesse planeta, né? Então, é disso que a gente está tratando. E aí, então, acho que é bem importante a gente pensar nisso, né? Olhar, então, essa oportunidade que a gente está tendo hoje de fazer, por bem ou por mal, né, as mudanças que a gente não estava conseguindo fazer de uma forma suave, né? E aí, especialmente, eu estou falando de meio ambiente, mas a gente pode tratar de várias outras questões, né? Depois, no bate-papo, quem sabe. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é na importância que teve aqui em São Luís do Paraitinga o fato de, embora as perdas materiais tenham sido brutais e avassaladoras,
o quanto que o fato de não ter tido perdas humanas foi importante para impulsionar as pessoas para rapidamente conseguirem começar a se reorganizar e começar a trabalhar por uma reconstrução, né? Essa parte era um luto, claro, em muitas dimensões, né? Pelas histórias, a história registrada, muitas coisas que afetam, né? Mas, assim, o quanto que a gente pode olhar hoje em dia de que na parte material é ruim, a gente não quer passar por privações, né, por perdas muito grandes do ponto de vista material, mas a gente dá um jeito, né? O importante é a gente valorizar a vida humana, né? A vida em geral, né? Mas como a gente é humano, a gente está sempre pensando primeiro no nosso semelhante, né? Talvez. O terceiro ponto é que a gente vai ser muito importante para essa fase de reorganização, de reconstrução de um novo normal, a gente conseguir trabalhar junto, né? A gente ter capacidade de trabalhar coletivamente por objetivos comuns, né? E aí o que eu vi aqui em São Luís foi a importância de uma comunidade que sabe fazer isso, tecendo parcerias internamente e externamente, inclusive com ajudas do poder público, mas não limitado a esperar uma ajuda que viesse uma ajuda do poder público ou de uma grande empresa ou de um grande investidor, mas uma capacidade de auto-organização, né? De pegar essas parcerias, pegar essas coisas que vêm e organizar internamente para trabalhar junto. E dentro disso, acho que a coisa mais relevante que eu vi aqui é a importância fundamental que tem a cultura viva, né? A existência de uma cultura viva e pulsante dentro de um grupo de pessoas, né? Então, localmente, a gente tem notável isso aqui em São Luís do Paraitinga, né? A força das expressões culturais e artísticas, e isso foi muito importante. Até hoje, eu não vi nenhum, se tiver alguma outra coisa, por favor, alguém me fala, mas eu nunca vi alguma outra coisa que tenha um poder aglutinador tão forte quanto as manifestações e as expressões da cultura e da arte popular. Então, acho que esse é um tema que me interessa demais, e a gente, como brasileiro, a gente tem uma identidade cultural muito forte, muito viva e muito potente. Então, acho que está mais do que na hora da gente olhar isso como um potencial, né? Uma potência que a gente tem, inclusive de fazer festas, né? Eu vi nesse processo que fazer festa, saber fazer festa não é para qualquer um, e é muito importante, né? Porque você chama as pessoas para fazer uma reunião, uma coisa chata, pouca gente vai, mas chama para fazer uma festa. Todo mundo trabalha, todo mundo se esforça, colabora, né? E nesse processo a gente vai aprendendo como trabalhar junto, como trabalhar com os conflitos que aparecem e etc. Mas por enquanto, eu vou deixar por aqui e a gente pode continuar aí no bate-papo um pouco mais. Obrigada. Muito bom, Juliana, obrigada aí pela sua contribuição, né, e fazendo essa ponte entre aquilo que você observou, vivenciou na sua prática de pesquisa, né, num campo mais profissional da sua vida, mas fazendo a ponte aí, expandindo, né, essa fronteira. Então, agradeço muito. E a minha pergunta agora, então, vai, né, para a Cristiana, né? Eu queria saber, Cristiana, o que cada um de nós pode fazer, né, para um futuro mais sustentável. Obrigada, Alice, obrigada a todos, colegas, amigas queridas, que se dispuseram a estar aqui nesse bate-papo do nosso laboratório, essa roda de conversa, um prazer enorme.
Antes de responder a pergunta que a Alice me colocou, né, o que podemos fazer, eu acho que primeiro a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? Então, que futuro queremos? Acho que é importante a gente visualizar esse futuro. E eu vou compartilhar aqui meu sonho, né? Que talvez seja de milhares de outras pessoas também, mas eu sonho com esse futuro que seja um futuro que forneça alimento saudável, água limpa, ar puro, roupas que aquecem, abrigo seguro, energia limpa, saúde para todo mundo e, é claro, educação e trabalho, minimizando as desigualdades sociais, né? E para construir esse futuro, a gente precisa entender que o alimento que consumimos, o material, parte do material das roupas que usamos, o algodão, dos materiais de nossa casa, como a madeira, muito dos remédios que estão nas farmácias hoje em dia, provém da natureza, né? Além de que a natureza, ela é o elemento, né, que nos provê a água limpa, o ar limpo. É ela que filtra a poluição que nós causamos no ar e na água, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que entender que as escolhas que nós fazemos sobre o que comprar, onde comprar, de quem comprar, tem efeitos tanto para a conservação como para a degradação ambiental, assim como efeitos em gerar ou não empregos, ou seja, em minimizar ou acentuar as desigualdades que vivemos. Se vocês pensarem, por exemplo, na última refeição que vocês fizeram, algum de vocês já se perguntaram de onde vieram aqueles alimentos? Eles foram produzidos perto da sua casa, numa cidade, na mesma cidade, numa cidade próxima, numa outra região do país, ou talvez até num outro país? Quando compramos produtos produzidos próximos de nós, a gente está contribuindo para evitar queima de combustível. Ou seja, os produtos não precisam de grandes distâncias percorridas para chegar até a nossa mesa. Quando a gente faz isso, a gente contribui para desacelerar o processo de mudança climática. Por outro lado, se a gente compra uma fruta, uma geleia, alguma coisa que veio lá do outro lado do mundo, de outro país, ali naquele preço daquele alimento também está, né, o preço ambiental, né, o custo ambiental que tem dele ser transportado até a nossa mesa, né? Outra pergunta que poucas pessoas acho que se fazem no dia a dia, na correria, mas que é super importante é: será que esse alimento foi produzido com fertilizante agrotóxico, poluindo nossos solos, nossos rios e nossos oceanos? Ou será que foi produzido de uma maneira mais orgânica, numa proposta mais agroecológica, em que, além de gerar o alimento, ele gera também benefícios da natureza para o ser humano, para a qualidade de vida humana, que inclui, por exemplo, a polinização, a purificação da água, a purificação do ar, né? Entre outros, né? São perguntas que normalmente a gente não se faz, né? E daí você pode até me dizer: pô, mas não vou sair perguntando aí no supermercado, né, qual que é a origem de cada alimento.
sim, é complicado. Só que hoje em dia tem um negócio chamado celular, telinha, né? A gente dá alguns cliques e a gente consegue saber, né, se a empresa que está produzindo aquele produto, ou mesmo a empresa onde nós estamos comprando aquele produto, seja um supermercado, uma loja, um mercadinho, se são empresas que possuem responsabilidade ambiental e responsabilidade social, né? Há diversas marcas no mundo todo conhecidas por explorarem seus funcionários, né, por serem extremamente poluidoras, por incentivarem, por exemplo, o desmatamento na Amazônia, para a produção de carne. Acho que, normalmente, brasileiro adora um churrasquinho de final de semana, né? Mas não se dá conta que muita daquela carne que está sendo comprada está impactando, sim, a floresta amazônica lá longe. Então, nós aqui do Sudeste falamos, o que isso tem a ver com a nossa vida? Muito. Tem muito, porque a nossa chuva aqui do Sudeste do Brasil depende da floresta em pé lá na Amazônia. O desmatamento lá causa secas aqui. E 2015 e 2016 deixou isso muito claro para a gente, né? Então, são relações que às vezes a gente não se dá conta, mas as nossas escolhas de consumo, o que consumimos, tem impactos tanto sociais como ambientais, né? E a globalização tornou todos os produtos, em geral, mais barato, né? Então, eu vou numa loja de roupas, escolho aqui uma roupa bonita, gostei dessa roupa, barato, né? Vai ver a etiqueta Made in China, né? Feita na China. Muitas vezes, inclusive, com algodão brasileiro. Agora, você já pensou o custo ambiental e o custo social da produção dessa roupa? O algodão sai do Brasil, vai até a China, é processado lá e volta em forma de roupa. Então, o combustível para levar e para voltar causa efeitos, produz gases de efeito estufa, que afetam as mudanças climáticas. Além disso, você não tem um controle de se as pessoas que estão trabalhando para a produção daquela roupa lá são pessoas que são respeitadas e possuem trabalhos dignos, né? Querendo ou não, no Brasil, a legislação trabalhista ainda assegura vários direitos humanos, que em muitos países de outras partes do mundo não existe isso, né? Então, a gente precisa trazer essa consciência, né? Esse futuro que eu almejo, que eu desejo, como é que eu, indivíduo, ou nós, o coletivo, podemos influenciar? Através das nossas escolhas, né? Daí você vai me dizer, mas é mais caro comprar um produto orgânico produzido localmente. Sim, mas o produto produzido localmente está gerando emprego local, né? Ele está ajudando a diminuir as desigualdades, né? Ele está tendo menos impacto ambiental, né? Então, esse custo, né? Esse mais caro, que pode ser que seja, e nem todos são assim, há muito produto produzido localmente que sai bem mais barato, porque o custo do transporte não está embutido, etc. Tá? Mas, talvez não tenha a melhor marca lá que vocês gostam, mas que são produzidos com responsabilidade social e responsabilidade ambiental, né? Então, às vezes, vale a pena a gente pagar um pouquinho mais para aqueles que podem, né? Pagar um pouquinho mais, fazendo escolhas conscientes para deixarmos nosso município, nosso país, nosso planeta menos poluído e menos desigual para os nossos filhos e netos, né? Então, eu vou parar por aqui agora, mas eu queria contribuir nesse mote de que essa crise do Covid-19 mostrou para nós, humanidade, que mudanças
são sim possíveis. Mudanças de comportamento são sim possíveis, né? E está na hora da gente refletir e agir hoje para construir o futuro que queremos. Obrigada. Obrigada, Cris. Muito bom isso de realmente trazer um pouco mais trazer luz ao impacto dessas escolhas individuais, né? Que isso realmente está ao poder de cada um de nós fazer. E que muitas vezes, talvez a gente seja seduzido por aquela ideia de, mas eu sou só uma pessoa dentre 7 bilhões e tanto, quase 8, né? Não vou fazer tanta diferença assim. Então, muito bom. E eu vou, então, agora passar a palavra para a Luciana, né, e perguntar, né, Luciana, o que queremos de diferente para o nosso futuro? Obrigada, Alice. Olá, as minhas colegas e amigas. Muito bom poder estar nessa conversa. Seria melhor se fosse na nossa sala, né, de estar. Mas esse formato já aquece um pouco o nosso coração. A minha motivação de estar nessa conversa hoje, ela vem assim de uma inquietação muito grande primeiro de já ter uma cabeça, né, que está o tempo todo pensando nas questões ambientais e nas crises e de como transformar e como é que as pessoas se adaptam ou transformam os problemas, né, para melhores situações. E a cabeça da gente está treinada para pensar essa questão de olhar a Terra como um grande sistema, né, como um grande organismo. Então, quando a pandemia chega e muda drasticamente a vida da gente, né? A minha primeira pergunta foi, nossa, mas como que a gente põe isso nesse pensamento, né? De como está funcionando o nosso planeta e as nossas sociedades humanas, né? Então, isso me causou uma inquietação muito grande. Junto com o olhar da ecóloga, né, que olha para a pandemia e se pergunta que processo ecológico é esse, né, desse vírus que vem fazer parte, né, da interação do ser humano com esse organismo maior que é a Terra, né? E, ao mesmo tempo, também muito angustiada com todo o impacto social que essa pandemia traz, em lugares como o nosso país, onde a gente já tem vários desafios sociais, né? E também eu fiquei muito inquieta em entender que relação que eu podia começar a entender entre duas crises que eu via a gente em contato nesse momento que a gente se depara com a pandemia, que é a crise climática, que está aí na pauta há muito tempo, e a crise do Covid-19, né? E aí, assim, a primeira... o que eu fui fazer, gente? Eu fui buscar, ler coisas, ouvir os pensadores, ouvir música, conversar. Então, muito do que eu estou trazendo aqui faz parte desse movimento de buscar as ideias, né? Que estão aí, que a gente está num momento muito rico. E aí, assim, uma das coisas que eu encontrei foi, assim, uma diferença da resposta, né? Como o mundo respondeu imediatamente à pandemia, com uma mudança de comportamento e muitas mudanças de regra, de como a gente se organiza no dia a dia, né? E como isso é diferente quando a gente fala em mudança de comportamento e mudança de funcionamento das coisas para realmente pegar esse problema da crise climática e tratar dela, né? Então, isso me angustiou muito. Um outro aspecto que para mim fez bastante sentido é que nós sabemos que em algum momento essa crise do Covid vai
ser solucionada, quer seja com medicamentos ou com vacinas, que já estão sendo pesquisadas aí aos montes, mas a crise climática hoje, para a ciência, é considerada irreversível, a gente trabalha para se adaptar e mitigar, né? Então, tudo isso me inquietou demais e eu pus nesse caldo de inquietação a questão social, a questão da perda de emprego, a questão de perdas de garantias, a questão da incerteza com relação ao futuro e a questão da fome, né? Então, nesse caldo, que é um caldo de crise, um caldo bastante dramático, eu falei, bom, deixa eu começar a ver onde que tem luzes aí no fim do túnel, né? Então, bom, sabemos que vivemos já num planeta onde já extrapolamos aquilo que alguns cientistas denominaram como as nossas fronteiras seguras para a manutenção da vida no planeta, né? Então, desde 2009, a gente sabe disso, de uma forma muito já comunicada pela ciência, que a gente já extrapolou os limites seguros com relação aos processos climáticos, com relação à perda da biodiversidade, com relação à forma como a gente vem ocupando o solo, né, as terras, e também com relação à forma como a gente está mobilizando nitrogênio e fósforo, né? E depois eu vou tentar trazer aí alguns elementos que a Cristiana trouxe, que a Juliana trouxe. E isso está muito ligado ao uso de fertilizantes, ao consumo de proteína, enfim. Então, vivemos nesse planeta e vivemos um desafio de como lidar com essa crise, né? Também vivemos agora um nível de certeza muito grande de que esta não será a primeira pandemia e que isso é um processo ecológico, que isso tem tudo a ver com a forma como a gente usa, ocupa e, entre aspas, a gente fica mexendo, né, nos ecossistemas naturais, nas florestas, enfim. Então, é outro elemento aí que a gente já sabe, então não dá para não partir desses lugares, e já sabemos que temos desigualdades infinitas no mundo e que também vão se agravar, né, nos próximos tempos, e que são desigualdades em termos de renda, em termos de bem-estar, em termos de acesso a recursos, em termos de direitos, em diversos aspectos, né? Bom, aí eu falei, puxa vida, né? Vamos ver aí que as pessoas estão pensando, que graças a Deus a gente tem um acesso enorme, né, à informação hoje em dia, isso é muito maravilhoso. E aí eu me deparei com uma economista inglesa que propôs, em 2011, um modelo econômico e a proposta dela é romper com todos os modelos econômicos que existem até hoje. Ela fala isso a partir da vivência dela como aluna de economia e como que se ensina a economia nas universidades. Ela fala isso a partir da experiência dela de ter vivido muitos anos na África, em comunidades, trabalhando com desenvolvimento local. Mas ela percebe que, por mais que ela discordasse da forma como se ensina e se faz economia no mundo, ela tinha que voltar a olhar para esse assunto. E aí ela propõe um modelo econômico que parte... bom, esse modelo econômico dela, eu trouxe aqui ó, uma argola de argila, o modelo econômico dela chama Donut, que é um doce que não tem nada a ver com o Brasil, que tem a ver com muita gente que mora no hemisfério norte, mas que tem esse formato. E ela diz o seguinte, que eu vou querer tentar explicar para vocês, que a nossa economia tem que ser feita dentro desse espaço aqui que tem argila, tá? E ela parte do seguinte, os modelos econômicos têm que abandonar a ideia do crescimento econômico. Todo modelo econômico hoje de todos os países está baseado nisso. E isso, a conta não fecha. Não fecha, e aí um dos motivos que ela traz é porque os recursos naturais não são infinitos. E o crescimento econômico também não está resolvendo o problema das desigualdades sociais, né?
Então, ela propõe que a gente pense e faça a economia do planeta, porque ela não fala mais em economia de países, porque a gente começou com a ideia de economia lá com os gregos antigos, falando de economia da casa, passou para as cidades, para as nações, e não faz mais sentido pensar em economia das nações, mas do planeta. E como é esse modelo? É um modelo que vai trabalhar dentro desse limite onde está essa argila. Aqui para fora estão está a extrapolação dos limites daquilo que é seguro para o planeta, para a manutenção da nossa vida aqui. Então, aquilo que eu falei, que a gente já ultrapassou os processos climáticos, que a gente já perdeu muita biodiversidade, são coisas que estão acontecendo aqui fora. A gente precisa trabalhar para voltar para aqui, para dentro. E esse buraco aqui é o espaço de privação. Espaço de privação de direitos, de recursos, de água, de saúde, de educação, de voz política, de paz, de igualdade de gênero, de acesso à energia, né? Que ela nomeia com 13 elementos aqui. Então, os países que estão vivendo em espaço de privação aqui, e nós somos um deles, a gente tem que trabalhar para dar às pessoas essas condições e operar aqui nesse nível, né? E aí, vocês podem me falar, não tem nada de novo, isso é a ideia de desenvolvimento sustentável. E ela fala, não, tem mais aí. Esse espaço aqui é considerado um espaço ambientalmente seguro e socialmente justo para a gente operar. Então, ela fala o seguinte, que é preciso abandonar qualquer ideia de economia que parta da ideia de produção de renda, produção de dinheiro, produção de riqueza. E passemos a falar em produção de bem-estar e qualidade de vida. Porque se riqueza não produz bem-estar, não funciona. A gente precisa abandonar isso, né? O modelo dela fala do compromisso de tirar todo mundo da pobreza. Hoje, 1 a cada 8 pessoas não tem alimento suficiente. E há estudos suficientes para nos mostrar que é possível acabar com a pobreza sem extrapolar nenhuma daquelas fronteiras planetárias. Então, a gente consegue acabar com a pobreza sem impactar o planeta, tá? E aí, uma ideia importante é o seguinte, a ideia do modelo dela é um modelo regenerativo do planeta e distributivo em termos de recursos e bem-estar. Dito isso, ela diz, hoje, de acordo com esse modelo, somos todos países em desenvolvimento, porque todos precisamos dar um passo atrás, abandonar a ideia do crescimento econômico e reestruturar essa forma econômica. E o interessante é que essa mulher tem divulgado isso entre os bancos, entre as empresas, entre os governos, né? Porque é algo que a gente pode, inclusive, trazer para dentro de casa, porque nós somos os protagonistas disso. Isso tem tudo a ver tanto com o que Juliana falou, quanto com o que a Cristiana falou. E aí, eu quero fechar o seguinte, quando eu achei isso, eu falei, putz, legal, mas me falta alguma coisa, porque eu sou uma pessoa que estou dentro da universidade e tal, como que a gente transforma isso, né? E aí vem a ideia muito forte, que é uma ideia que está sempre presente aqui nas nossas conversas, que é a ideia da formação das pessoas. Que nesse momento de crise, onde tantas coisas estão muito turbulentas, a gente está num processo de olhar para si muito forte, que é muito bom para pensar em formação de seres humanos. A gente está colhendo muita coisa boa pela internet hoje, em termos de informação. Então, por que não aproveitar todo o conhecimento já acumulado em termos de formação de pessoas, para que a gente tenha aí cidadãos críticos, cidadãos pensantes e que tenham consciência do seu poder de mudança, né? E eu termino com uma última ideia que eu comecei
a olhar um pouquinho de perto, que é um conceito de laboratório de mudança, que são espaços criados onde você junta um coletivo, né? E aí talvez São Luís tenha muito que nos ensinar para pensar com criatividade, liberdade e segurança formas novas de se organizar, né? Obrigada, Luciana. É difícil, né, conseguir resumir, mas né, muito interessante isso, que eu vejo que a Cristiana trouxe uma perspectiva um pouco mais focalizada nas decisões do indivíduo, né, e discorrendo como isso impacta para além, né, do indivíduo. Aí a Juliana trouxe na fala dela a questão da relação entre as pessoas, mas ali, né, num nível ali, então a gente saiu não foi nessa ordem, né, porque a Juliana começou, mas organizando desse jeito. Então, falamos num nível do indivíduo, falamos num nível ali de uma comunidade, né, de um grupo ali de pessoas trabalhando juntas, se reorganizando, e a sua fala traz aí uma perspectiva num nível ainda maior, né, mais abrangente, quando você discute essas questões de economia, né, e que impactam a todos nós. Então, é uma conversa muito rica. A minha proposta agora é que a gente tenha o nosso segundo bloco, né, depois dessas falas individuais, para a gente realmente conversar um pouco mais, trocar, né, um pouco mais. A gente fez essas falas e tem coisas muito interessantes para serem aí abordadas em cada uma. Então, o que eu sugiro é que, a partir desse momento, então, a gente possa trocar mais, né, fazer mais um bate-papo mesmo, até se, diante do que foi exposto, se alguma de vocês já tem aí alguma questão que gostaria de colocar para alguém, ou de falar, ou de fazer alguma conexão entre as falas, esse é o momento. Eu anotei aqui algumas coisas também que eu poderia depois usar para poder fazer perguntas, para instigar um pouco, mas, por enquanto, eu deixo aí, caso vocês queiram, né? Pode abrir o microfone, pode falar. Posso falar? Eu tenho uma questão. No livro do Diamond, O Colapso, ele traz diversos fatos históricos de sociedades que entraram em colapso por conta de sobreuso de recursos naturais, que entraram em crise, mas que acabaram colapsando, né? Então, eu queria que a Juliana trouxesse um pouco o que você acha que torna uma sociedade, num momento de crise, que ela consiga se reestruturar e não colapsar de uma vez. Obrigada, Simone. Eu vou trazer uma questão que é a que eu tenho olhado mais, mas depois eu queria que a Cristiana complementasse, que eu acho que o caso que ela estudou lá em Santa Catarina, na Lagoa de Ibiraquera, traz um exemplo bem concreto de como tem grupos humanos que são capazes de manejar as crises, né, para evitar o colapso. Então, agora, assim, pelo meu lado aqui das minhas observações, o que eu percebo é que eu não tinha essa dimensão antes de olhar esse estudo de caso, né, de fazer esse estudo de caso, era o quanto que as manifestações da cultura, e elas são
elas acontecem no mundo inteiro, né? Todas as culturas têm festejos, têm festas, têm tradições, a gente pode olhar, né, de uma forma bem racionalista, assim, a gente pode olhar como exercícios de ação coletiva. Então, quando você organiza uma festa, um festejo, aqui em São Luís do Paraitinga tem a Festa do Divino, e é uma coisa que só você vendo para entender mesmo. Assim como todas as pessoas querem contribuir, e você chega num ambiente desse, te dá uma coisa que você também quer contribuir, né? E aí, eventos assim, que eles são feitos de uma forma prazerosa, né? Que vão propiciando o contato das pessoas e a experimentação, né? Como a Luciana trouxe os laboratórios de mudança, né? Elas são laboratórios, né? Você vai experimentando as formas de fazer as coisas e tudo mais. Como que isso cria um repertório para que uma comunidade possa ativar essas mesmas capacidades no momento que é desagradável. Então, no momento que acontece uma crise disruptiva. Então, essas capacidades de colaboração, elas foram constituídas e construídas nos momentos de alegria e de prazer. Entendeu? Não é, vamos fazer aqui um plano e sentar todo mundo e ficar conversando e fazendo um planinho, ou então o poder público vai falar assim, olha, o plano de contingência é esse. Não que essas coisas não tenham que ser feitas também, né? Mas o que eu vejo é que a gente subestima, assim, enormemente a capacidade das manifestações culturais de aglutinarem pessoas e serem espaços de aprendizado para a ação coletiva. E isso pode ser usado nas horas boas e nas horas ruins. Elas criam repertório para a gente. Eu vou aqui comentar também, eu fiz um curso muito interessante da fluxonomia com a Lala Denzelin, e ela fala assim, basta observar, vamos observar quais são as coisas que dão mais certo. Futebol, carnaval e igreja. Então, vamos aprender com isso? Como que funciona para você conseguir que as pessoas trabalhem juntas e entreguem, né? E façam isso de uma forma prazerosa, né? E aí eu queria passar para a Cristiana, pedir para ela, se ela pode falar um pouco disso, dessa gestão, né, dos eventos de crise para evitar uma crise numa escala maior, né, ou que seria um colapso. Obrigada, Juliana. Acho que eu vou trazer assim uma visão geral. É claro, sim, meu entendimento partiu do meu estudo sobre a gestão de um sistema socioecológico, né, na Lagoa de Ibiraquera, em Santa Catarina, mas a gente observou esse mesmo conjunto de fatores, né, que geram resiliência no sistema, né, que ajudam um sistema, né, a navegar a crise, né? E navegar a crise significa não colapsar, igual a Simone falou, mas também pode ser se transformar, né, em um outro sistema, né? O que a gente, esse futuro que queremos é uma transformação, não é voltar para o que era antes, né? Porque a gente viu que era insustentável a maneira que a gente estava vivendo, por isso essa crise aconteceu, porque a crise da saúde humana é decorrente de uma crise ambiental na saúde do planeta, né? Da qual a crise climática faz parte também, a perda da biodiversidade também. Então, como é que a gente navega, né, isso? E tem alguns fatores, né? São grupos de fatores que ajudam a gerar resiliência num sistema, né? Econômico, social, ecológico, e entre eles tem a capacidade de aprender, né? E
e entender que mudança, crise faz parte do sistema. A Juliana já falou isso, né? Então, vamos aprender com as pequenas crises que a gente já passou pelas nossas vidas, né? E buscar essa memória de como a gente lidar com crises. Então, vamos construir um portfólio de modos de vida, né? de formas de se trabalhar, de se organizar, né? Vamos nutrir a diversidade, né? E daí é muito importante que quando se tem diversidade, se tem criatividade, né? Quanto maior a diversidade, maior a criatividade, né? Para lidar, porque cada um traz um pouco da sua experiência, né? Da onde está vindo. Cada um tem uma história única. O ser humano é único, né? Então, a gente tem que, né, inovar perante as crises, né? A gente tem que valorizar, né, essa diversidade e a diversidade de conhecimentos, de formas de conhecimento. Então, eu trabalhando, né, com comunidades costeiras, onde, né, fiz meu doutorado e várias outras pesquisas da minha vida, ou ribeirinhos também, no Amazonas, eu nunca cheguei numa comunidade achando que eu sabia mais que eles, muito pelo contrário, eu sempre valorizei o conhecimento local, né? Porque somente quem vive num sistema consegue perceber as nuances e como aquele sistema funciona, né? Então, não é porque eu sou bióloga que eu sei alguma coisa que eu posso chegar dizendo para um pescador, para um agricultor, o que ele tem que fazer na terra dele ou como é que ele tem que pescar, né? Eles têm um conhecimento ali de gerações de tentativa e erro que realmente é muito importante ser valorizado para buscar soluções perante a crise, né? E daí você fala, o que isso tem a ver hoje com a minha vida urbana, né? A gente está, né, bem desconectado da natureza. Aqui eu vou no supermercado, cara, tem muito a ver, porque tem muita gente ao redor de você que tem muito conhecimento que deve ser valorizado, né? Conhecimento sobre a tua cidade, o teu município, né? Não precisa estarmos falando de pessoas muito distantes da gente, não. Às vezes o nosso vizinho, né? Então valorizar as diferentes formas de conhecimento, criar confiança, né? E essa confiança, ela não cria-se de uma noite para o dia, né? Entre as pessoas para trabalharem junto. E por isso que é tão importante o que a Juliana falou, né? A igreja, o futebol e as festas, né? Porque é nas relações sociais, o dia a dia nosso, que a gente conhece pessoas, na escola, dos nossos filhos, né? Que a gente cria as nossas comunidades e onde a gente cria confiança para agir coletivamente no mundo, né? Para transformar, né, esse mundo que a gente está, para lidar com a crise que a gente vive, né? E, só para finalizar, a importância de criar oportunidades, espaços, né, mecanismos para que essa auto-organização do sistema ocorra, né? E para isso, voltando lá na fala inicial da Alice, né? Essa auto-organização, como é que pessoas diferentes, né, se juntam para se mobilizarem frente à crise, né? A gente está vendo, eu pelo menos recebi já, sei lá, não vou falar centenas, mas estou próximo de uma centena de esforços coletivos de pessoas para ajudar a captar recursos para os mais vulneráveis, né? Para o pessoal das favelas, para os bairros mais vulneráveis, para as comunidades tradicionais, e por aí vai.
E então, assim, você vê uma mobilização, uma solidariedade muito maior nesses momentos de crise, né? E importantíssimo é não só a gente pensar no nível local, mas a conexão entre o local, o regional, o nacional e o global, né? Então, assim, para que a gente ande todos na mesma direção. Infelizmente, estamos vivendo uma crise no Brasil em que o governo federal está indo na direção oposta do que a sociedade está pedindo, do que o local e o global estão pedindo. Mas estamos navegando e vamos, através dessas ferramentas que nós temos, construir esse futuro, né? Agindo hoje, agora. Obrigada. Eu quero, então, aproveitar. Ô, Lu, pode falar. Eu queria pegar só um gancho do que a Cristiana estava falando, trazendo um exemplo do que está acontecendo relativamente próximo. Acho que a Juliana está vivenciando isso também em São Luís do Paraitinga, mas na Baía da Ilha Grande está acontecendo uma mobilização grande de uma rede de pessoas que já vem aí ou trabalhando junto ou se encontrando em espaços aí comunitários, e é muito interessante porque quando a gente vai ver faz parte, né, do confinamento. É a hora dela trabalhar e defender o território. Enfim, o que eu acho interessante ver é que nessa rede tem já, assim, as pessoas já estão colhendo muitos frutos, né, que vêm de diversos tempos diferentes, né? As comunidades estão colhendo fruto de ter aí uma quantidade de conhecimento, então elas estão voltando a os que pescam estão se dedicando mais à pesca, isso está gerando alimento, que está entrando numa rede de troca. Essa rede se faz junto com gente da universidade, com gente da ONG, então essa relação também já está estabelecida, né? Então, para mim, o que isso mostra e o que eu aprendo com isso é assim, o quanto é importante a gente tem a ver com o que a Juliana fala, o quanto é importante a gente reaprender a funcionar coletivamente, a funcionar em redes, a se permitir trocas que não são financeirizadas, né? Que não estão no âmbito da troca do trabalho. Então, eu acho que isso é algo que os dias de hoje está nos ensinando e trazendo aí como uma oportunidade da gente recriar em cima disso para outras formas de viver o futuro, né? Desculpa a cachorra. Ela faz parte do nosso bate-papo. Eu, ouvindo vocês, né, e olhando aqui algumas coisas que eu fui anotando enquanto vocês estavam falando, eu vejo que a palavra diversidade e entender a diversidade como uma potência, como uma coisa boa, como, né, algo que nos ajuda, teve presente, né, na fala aí de cada uma, né, de uma forma ou de outra, vocês trouxeram esse elemento, né, a importância da diversidade, a diversidade de modos de vida, de relações, tanto entre as pessoas quanto entre pessoas e natureza, enfim. E uma outra coisa que também permeou as falas, a importância de trabalhar junto, né? Então, onde queremos chegar, qual é o futuro que queremos, né? As mudanças. E é aí que eu vejo uma oportunidade interessante para a gente falar um pouco sobre isso. Como é difícil, né, ainda lidar com a diversidade nas formas de pensar, nas formas de lidar, né, com as situações que se apresentam, de encontrar soluções. Então, como é difícil lidar e como a gente
equilibra, né, essa dificuldade de lidar com a diversidade com a importância de trabalhar junto, porque trabalhar junto é necessariamente uma ausência de conflito? Como que a gente consegue, talvez, equilibrar isso? Se a gente não tem a resposta, mas o que nos inspira, né? Quando uma pergunta dessa vem? E isso para vocês, em geral, para ninguém específico. Posso falar, então? Eu acho que é ridículo pensar que vai trabalhar junto e não vai ter conflito. Qualquer pessoa que já tentou mesmo, já viu, né? Só que eu acho que eu vejo, né, que a gente socialmente foi educado para olhar muito para o próprio umbigo, né? E, de certa forma, a gente esqueceu, né? Esqueceu, se a gente for pensar na nossa ancestralidade, né? A gente esqueceu que a gente não é a gente é um organismo que tem um certo isolamento, mas para começo de conversa a gente tem mais célula de bactéria e protozoário na gente do que célula humana, né? Então isso já faz a gente questionar o que sou eu, né? Esse personagem, esse meu ego, né? Não, desculpa, mas não dá para não entrar nesse aspecto filosófico, né? Para mim. E aí, assim, dentro disso, eu acho que hoje estão surgindo muitos movimentos e muitas oportunidades da gente reaprender, né, essas formas da gente... É meio paradoxal, né? Porque eu olho, claro que eu tenho que cuidar de mim, mas entendendo que eu estou conectada a um todo, né? A outros organismos, a outras pessoas, e não só eu e minha família, eu vou cuidar aqui, o resto que se lixe, né? E aí eu acho que os conflitos, eles são naturais, eles são esperados de se acontecer, mas a gente tem hoje muitas ferramentas para trabalhar com esses conflitos, no sentido de ir colocando, porque às vezes é porque cada um não quer arredar pé do seu ponto de vista, né? Então, tem hoje muitas ferramentas. Uma das mais interessantes que eu tenho conhecimento é a comunicação não violenta, né, que é fundada aí pelo Marshall Rosenberg, que era um psicólogo, e que a gente ter algumas ferramentas para ajudar as pessoas a conseguirem ouvir o outro, entender o ponto de vista do outro. Eu não preciso concordar, também tem isso, né? Tem gente que acha que comunicação não violenta, eu vou concordar. Não é concordar, né? É simplesmente a gente lidar com a possibilidade de que tem outras visões, outras perspectivas, e que a gente pode compor e constituir uma coisa nova que é nossa, né? Porque uma vez que as pessoas estão trabalhando junto, então a gente tem que constituir uma coisa que seja nossa, né? A coisa de essa ideia, né, que a gente criado de que o justo então é democrático, então vamos votar, a maioria ganhou e a minoria cala a boca, né? E eu acho que não é assim, isso não resolve conflitos, isso corrói as relações humanas, na verdade, as relações colaborativas, nessa ideia de que, então, se a minoria fica quieto, vai ter uma insurreição, né? Então, é por aí que eu queria puxar. Queria comentar, pegando gancho, Juliana, você falou, né, a história de ouvir, né? Eu acho que é isso. Os conflitos existem e sempre existirão. Como é que a gente vai navegá-los? Né? Porque os conflitos nada mais são do que pequenas crises. Tá? Então, como é que vamos navegar esses conflitos? Né? E tem, como a Juliana falou, vários métodos, né, metodologias de trabalho em grupo, etc., comunicação não violenta, é super bacana, existem diversas outras formas, mas, para mim, é muito... a gente tem um pensamento, a gente é criado num pensamento dual, né? Então, se você não pensa como eu, você está contra mim, né? Em vez da gente tentar ver que, na verdade,
existe uma unicidade nas coisas e que basta a gente parar para ouvir e entender da onde o outro está falando, né, de qual é o ponto de vista dele e tal, e acolher. Não precisa concordar, concordo com a Juliana, mas a gente pode construir alguma coisa daí olhando para frente. Eu queria chamar essa atenção. Por que a gente está nessa discussão agora? Porque a gente quer construir um futuro. Cada um pensa uma forma diferente desse futuro. Então, para a gente chegar, vamos primeiro construir a imagem desse futuro e vamos tentar trazer o que temos em comum. Vamos procurar onde temos coisas em comum, onde queremos chegar, né? Por isso que eu comecei minha fala falando, acho que quase ninguém deve discordar, né, que a gente quer um futuro onde temos alimento saudável, onde temos abrigo, onde temos saúde, onde temos segurança hídrica, né, e trabalho, e educação, etc. Né? Esses são os pontos que acho que convergem para a maioria dos brasileiros e para a maioria da humanidade. Né? E daí, então, assim, como é que nós vamos chegar lá? Né? Então, temos que agir aí, né, cada um da sua forma, né, e não achar que... eu queria terminar, acho que já está terminando aqui nosso tempo, mas eu realmente queria terminar com essa mensagem. Né? Cada um, né, pode ser aquele beija-flor que pega a água do rio com o seu biquinho e joga 2, 3 gotinhas para apagar o incêndio. Né? Imagina se tivesse milhões, bilhões de beija-flores atuando para apagar um incêndio, eles davam conta de apagar o incêndio da Amazônia assim. Tá? Então, vamos agir hoje, cada um fazendo o seu papel. É isso. Obrigada. Alice, eu gostaria só de falar uma coisa na linha do que a Cris e a Ju falaram e do que a Luciana falou também anteriormente, que é a palavra principal para a construção de qualquer relação e de qualquer objetivo comum é respeito. Isso permeou a fala de todo mundo, né? Se você tem respeito pelo outro, você vai respeitar o motivo do outro pensar de uma outra forma, mas tentando sempre achar quais são os pontos comuns que vão nos conduzir nessa caminhada, né? Era isso. Luciana, quer fazer algum comentário aí nesse sentido? Se sente contemplada? Bom, pensando, né, na duração que a gente, né, se propôs inicialmente para fazer esse bate-papo, acho que se alguém tiver agora alguma coisa para, né, colocar, alguma última colocação, uma observação, esse é o momento, né, e daí a nossa anfitriã, Simone Vieira, pode, então, encerrar esse momento. Então, se alguém tiver algo para dizer, diga. Eu gostaria de falar, porque a Simone nos apresentou a todas, mas ela não se apresentou, né? Então, eu gostaria de apresentar a Simone Vieira, que é pesquisadora do laboratório, né, do nosso núcleo, da Unicamp, mãe de 2 artistas natos, né, um músico e uma artista plástica, e membro da coordenação do programa Biota FAPESP e uma grande amiga. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, então, finalizando essa roda de conversa, eu queria agradecer imensamente a todas. Esse grupo é um grupo de pessoas que se respeitam muito acima de tudo e por isso a gente construiu uma relação tão produtiva,
tanto profissionalmente quanto da força da amizade que nos une. E então eu queria agradecer a todos e lembrando mais uma vez que quem quiser mais informações sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo e sobre aquilo que foi conversado aqui nessa roda, entra lá no Instagram do Leme, @leme_unicamp, e nos créditos que vão aparecer depois no final desse vídeo. Tá? Muito obrigada a todos. Eu agradeço imensamente a todos que vão nos ouvir também. Obrigada.